Você teria coragem de bater de frente com os grandes players de tecnologia, Amazon, Google, entre outros? Pois é, no Hook Talks de hoje eu conversei com o Vicente Neto, CEO e cofundador da Evel, uma empresa referência no mercado de soluções de tecnologia que vem crescendo 100% ao ano. A nossa conversa foi sobre tecnologia, inovação, liderança e os bastidores e os segredos de uma empresa que vem escalando rapidamente no mercado tão competitivo como o mercado de tecnologia. Então, se prepara e deixa o seu like. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Hook Talks. E para você que está chegando agora, meu nome é Carlos Tesori, mais conhecido como Tesori. Eu sou responsável por esse projeto maravilhoso, eu e a minha equipe, que me apoia sempre aqui no projeto Hook Talks. O nosso propósito aqui é reunir executivos, gestores, líderes de empresas que estão em seus mercados, criando inovações, projetos transformadores e crescendo e gerando resultado. O nosso propósito, a nossa missão é trazer conteúdo prático, relevante, recomendações e dicas para você se desenvolver na sua carreira e crescer o seu negócio, a sua empresa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Hook Talks. E sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado. Primeiro, dar boas-vindas e agradecer a presença do nosso convidado. A nossa conversa hoje vai ser sobre liderança, inovação, empreendedorismo, tecnologia e muita coisa vem por aí. Ele está à frente de uma empresa que vem crescendo absurdamente. Ele me contou aqui nos bastidores, crescendo 80%, 90%. Então, realmente está fazendo um trabalho sensacional, disruptando o mercado onde atua. Então, hoje eu estou muito curioso, com uma expectativa muito alta, para conversar com Vicente Neto, CEO da Evel, uma das empresas referência no segmento de tecnologia. Então, Vicente, queria muito agradecer a sua presença, a sua agenda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui até a sede da Hook, a sede do Hook Talks. Super prazer e uma honra tê-lo aqui com a gente, cara. Primeiro, eu que agradeço esse convite, muito bom. Já conheço o Tesouro há alguns anos, né? A gente fez alguns projetos juntos. E, pô, legal. Com certeza espero que possa contribuir, né, com o podcast de vocês ali, entender, explicar um pouco do mercado, como é que funciona. A gente está no mercado mesmo que está bombando e eu ouço muitas perguntas, assim, de todos os tipos que posso imaginar, né? Primeiro, uma que todo mundo costuma me perguntar, né? Nossa, você concorre com a Amazon, com o Google, as maiores empresas do mundo, como isso, né? E é muita coisa legal assim, que eu posso falar, espero que possa contribuir muito aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, cara. Como eu falei, assim, você já estava na minha lista de convidados especiais, queria muito recebê-lo aqui na nossa casa. Prazer. E para ouvir a sua história, né, e também poder compartilhar com a nossa audiência um pouquinho desse sucesso que você vem tendo, os segredos, né? Eu quero muito ouvir seus segredos de sucesso. O que está fazendo aí? O que você faria diferente, enfim. Então, obrigado mais uma vez e vamos nessa? Vamos. Bora? Espero que possa contar coisas boas aí. Com certeza, com certeza. Cara, vamos lá. A gente sempre começa aqui os nossos episódios com os nossos convidados ouvindo um pouco da trajetória, né? Então, eu queria entender, queria que você contasse aqui para a nossa audiência quem que é o Vicente, né? E qual um resumo da sua trajetória até se tornar CEO dessa empresa fantástica que é a Evel. Legal. Tentar contar um pouco resumido, né? Senão eu até comentei, eu fico falando muito que a história é muito longa, né? E a gente vai conversando ao longo da entrevista também, claro. Mas tentando assim de um pouco resumir, falar um pouco resumido. Apesar de ter 40 anos, já estou me sentindo velho agora, porque o mercado cresceu muito de tecnologia, startup. Quando a gente fundou a empresa, né, eu e o Lucas, a gente tinha 14 anos de idade. 14 então, 14 anos. Que legal, né? Cara. E era uma outra realidade assim, completamente diferente do que é hoje, falando de mercado, de startup. Primeiro que nem existia a palavra startup, não existia a palavra investimento, fundraising, nada, era aquilo. Tipo, e a gente também tinha 14 anos. Não foi aquilo, vamos criar um plano de negócios, montar uma empresa, vamos fazer isso. Não foi, né? 14 anos, você não tem essa... Talvez hoje em dia sim, mas naquela época não, era 1998. A gente morava em Manaus, então eu sou do Rio Grande do Norte, só nasci lá, né? O Lucas do Rio Grande do Sul. Então, nossa! Nossos pais foram para Manaus, porque Zona Franca, aquela época, né? Tava tipo as indústrias e tudo mais. Foram para trabalhar lá e o Lucas morava, a gente era quase vizinho ali, então a gente se conheceu na infância mesmo.
E a história da empresa, assim, tipo, foi sem business plan, sem nada. Só ideia. Eu brincava de fazer site, basicamente isso, 14 anos, tava lá. Tava começando a internet também naquela época, né, 98. Então eu brincava de fazer site, um dia recebi um spam de uma empresa americana, monte uma revenda de hospedagem, tudo. Eu falei, putz, eu pago hospedagem, será que eu vou fazer o negócio? Eu já sabia fazer site, né? Vou clicar aqui, vou montar um site, dizer que eu tenho uma empresa de hospedagem de sites. E foi assim, só era uma brincadeira, literalmente, ali. E começou a conquistar um cliente ou outro, tudo mais. Depois aí o Lucas entrou, a gente já tinha 16 anos, era o início de tudo ali. E essa foi como, assim, como começou a empresa. Então, Manaus, aí depois eu posso contar melhor ao longo, mas depois tomou a decisão de ir para São Paulo em 2005. Eu acho que a gente pegou algumas ondas, até para adiantar um pouco, para não ficar falho, né, contando a explicação, até porque a Evel nasceu em 2014. Pô, mas você está contando a história de 98. Eu acho que a gente considera assim, que a gente pegou umas 3 ondas, digamos assim, do mercado de tecnologia. Tá. Em 98, totalmente sem querer, a gente não tinha noção nenhuma, a internet estava começando. Nessa época, o serviço que existia era a hospedagem de sites e o provedor, claro, de internet. Né? Não existia muito na internet, não tinha rede social, não tinha nada. Tinha o Mirk, né, naquela época, ela era usável, eu usava também. Mas a internet era muito pequena, né? Era só mato, digamos assim. E o que tinha era hospedagem de sites. Então a gente começou hospedagem de sites, pô, é 20, 30 reais mensal, é uma coisa super simples, né? E a gente pegou essa onda sem querer, que era o início da internet, só tinha, eu acho, a local web, ou DigiWeb, se não me engano, e era aquilo, pô, a gente não tinha escritório, era em casa mesmo, era o início de tudo, né? E o que aconteceu? A gente começou a conquistar alguns clientes, e naquela época não existia agência digital, ninguém falava agência digital, era uma pessoa que fazia site, costumava falar, eu sou webmaster, eu faço sites. Então, essas pessoas que faziam site começou a hospedar com a gente um dos clientes. E o que acontecia? Ele falava, pô, Vicente, Lucas, a gente já faz site. Eu quero hospedar também, ganhar dinheiro, não tenho um plano de revenda, porque o cliente era dele, né? Lógico. Pô, aí a gente ouviu muito isso daí, desde 98. Em 2003, a gente tomou a decisão de, pô, vamos lançar um plano de revenda? Uma empresa focada. Foi que a gente lançou a Net Revenda, que a Net Revenda foi até 2014, né? O boom foi com a Net Revenda, né? Quando a gente lançou, na época a gente não tinha data center no Brasil, não tinha nada, era tudo nos Estados Unidos. Ainda o mercado era muito concentrado nos Estados Unidos, né, de data center, equipamento. E aí em 2003 a gente lançou, pegamos um servidor americano e falou, lançamos uma outra marca, né, Net Revenda. E aí no primeiro mês já deu lucro, a gente costuma brincar, né, cara, fala lucro assim, lá, o servidor custava $200 por mês, já se pagou no primeiro mês. Claro que não é assim que uma empresa dá lucro, mas na nossa cabeça, pô, já deu lucro, né, que maravilha. Então, deu muito certo de cara no primeiro mês, porque o mercado já pedia aquilo há anos, né, então, pô, tem plano de revenda, bombou. E aí, as revendas, né, que começaram a falar agência digital, né, depois, pô, sou uma agência, tal, faço site. Aí começou a crescer, o mercado começou a crescer como um todo, porque o site de 98 até, sei lá, 2005, era um site estático, né? Era tipo, a pizzaria, não sei o que lá, o endereço, o telefone, não tinha transação, não tinha sistema, não tinha e-commerce, digamos assim, então era muito leve o site. Né? Só que aí começou a crescer, né? Ver, pô, e-commerce, vamos implantar um sistema, os sites começaram a ficar mais pesados, o mercado ficou mais profissional, e como é que funciona o shared hosting, né? A hospedagem compartilhada, que é o que a gente fazia até então. A gente pega um servidor, coloca centenas, milhares de clientes lá dentro, porque todo mundo paga pouquinho, né? 20, 30 reais mensal. Aquela conta tem que se pagar, o servidor é muito mais caro que isso. Então, coloca um monte de cliente lá dentro e é assim que funciona o shared hosting. Só que aí os sites começaram a ficar mais pesado, mais profissional, e aí começou, claro, a dar pau. Meu site está lento, meu site está fora do ar, tudo mais. E as agências que tinham 50, 100 sites hospedados começaram a reclamar com a gente, né? Pô, caramba, tá caindo, não dá, tô tendo prejuízo e tal. E pedia um ambiente melhor. E a gente falava, ó, para ter um ambiente melhor tem que ter um servidor dedicado. Só qual era o problema? Uma revenda pagava 50, 100 reais mensal, um servidor dedicado naquela época era no mínimo uns 2 mil mensal. Quando a gente falava isso para o cliente, para a agência, o cara xingava a gente. Pô, você tá maluco? Eu pago 50 reais, quer que eu pague 2, 3 mil? E não era problema nosso, não existia tecnologia. Claro. Tipo, ou você tem um servidor inteiro, era muito caro, e não existia ainda o cloud computing, virtualização, nada. Ou você tem o inteiro ou não tem. E os clientes xingavam a gente e tal, mas não tinha o que fazer. E aí, em 2008, veio o conceito de cloud computing, virtualização. Você pega um servidor, divide em vários, com a virtualização você consegue, né, oferecer para os clientes um plano de 200, 300 reais mensal, que já é quase como se fosse um dedicado, é muito mais estável, e aí de novo explodiu de vender. Então eu até costumo falar, teve umas ondas que a gente pegou meio que sem querer, não costumo falar sorte ali, claro, mas pô, a gente estava dentro do mercado, ouviu a oportunidade e lançou na hora certa.
Então a gente pegou a onda de hospedagem de sites, revenda de hospedagem, depois do cloud computing. E o que aconteceu? No conceito de cloud computing que a gente lançou, a gente começou a atender umas empresas com projetos maiores, que é aquele que queria um ambiente mais estável e queria pagar mais porque já tinha um sistema, tinha um e-commerce, alguma coisa assim. Então era o cliente que pagava, sei lá, podia pagar R$500, R$1.000 mensal. Quem pagava R$1.000 mensal naquela época, pra gente, era o melhor cliente do mundo. Porque a nossa base, sei lá, 90% ou mais, estava pagando R$15, R$20 mensal. Entendi. E era um problema muito grande de mão de obra para o cliente pequeno. Porque o cliente pequeno, o maior recurso que ele consome não é tanto o servidor, é ligar o dia inteiro e tinha que ter 0800. Então a gente, mais o serviço e menos... mais a mão de obra, de pessoas mesmo, recurso humano. Eu lembro uma época que a gente tinha uns 50 funcionários e eu acho que uns 43 deveriam ser call center. No fundo, se entrasse no nosso escritório, era quase que fosse um call center. Você chegava ali, era um ambiente pesado, chato, sabe? Call center era pesado, reclamando, tudo. Quando a gente viu o cliente, que a gente fala o B2B, começou a pegar uns projetos maiores, né? O cliente não consumia recurso humano, entendeu? Porque o cliente paga bem, tipo, imagina, pô, tô pagando o celular de cara para não dar pau. Se não dá pau, o cliente não liga pra gente. E a gente viu, pô, calma aí, ó, mão de obra é caro pra caramba, e o cliente paga bem. Aí a gente começou a fazer matemática, pô, tem um cliente pagando R$15 mensal, consome a gente 100%. O cliente paga 1.000, quase não consome. E a gente ficou, caramba, ó, tá, e aí, a gente como gestor, o que faz ali? E a gente foi com isso na cabeça até 2014, com esse problema, entre aspas. Pô, a gente tem uma carteira aqui de clientes que pagam bem, consome pouco recurso humano, gasta mais equipamento, mas consome pouco. E o outro consumindo tudo. E a gente queria oferecer mais qualidade, mais atendimento, mais suporte premium, e por causa do cliente maior, e não conseguia porque o outro cliente ficava pendurado o dia inteiro, né, no 0800, claro, ligando ali. E a gente tomou uma decisão, foi aí que em 2014 lançou a Evel. Por que aconteceu isso? A gente simplesmente tomou uma decisão, não dá para explicar, a gente tem uma empresa, no fundo são duas empresas dentro de uma, com dois perfis de cliente, quando fala de ICP, estratégia, são dois mundos completamente diferentes. O pessoal acha que tudo é hospedagem. Não é um. Quem tem hospedagem compartilhada é um perfil de produto, de cliente, e quem quer um ambiente dedicado, mais premium, digamos assim, é completamente diferente. E a gente não conseguia fazer a gestão disso, de como dar certo para os dois lados, né? E a gente tomou uma decisão assim, meio radical na época, que deu muito certo, mas que hoje difícil, a gente olha de muito difícil, que foi vender toda a operação do shared hosting, que a gente e focar hoje a gente fala IaaS, naquela época, no ambiente dedicado. Então, a Net Revenda a gente não vendeu a empresa inteira, mas vendeu, só não vendeu o CNPJ, digamos assim. Entendi. Porque a gente fez um deal com a Local Web, então a Local Web comprou toda a nossa carteira de hospedagem, de revenda, de registro de domínio, tinha várias outras coisas mais simples para focar nesse cliente. Então a gente praticamente demitiu todos os funcionários, que era outro perfil de funcionário, então foi praticamente vender a empresa, né? A gente assinou no Compete com a Local Web, a gente não vai mais entrar nesse mercado e tudo mais. E todo esse dinheiro que a gente vendeu para a Local Web, a gente, agora vamos apostar onde a gente quer. Investir, Só que aí o nome Net Revenda já não fazia mais sentido, porque foi criado em 2003 pensando no revenda de hospedagem, não tinha mais nada a ver com o mercado. E fora que a Net veio, o provedor Net aí, que bombando, todo mundo achava que a gente era revenda da Net. Por causa do nome. Então, ficava ligando o dia inteiro querendo TV para assinatura, banda larga. E a gente viu, agora vai ser uma empresa B2B. Então, aí a gente criou o Evel, que é, uma outra marca, outro posicionamento, tudo, é outra empresa, literalmente. Negócio. Isso em 2014. 2014. Então, no fundo, a gente costuma falar, a nossa história de empreendedorismo, tudo mais, começou em 98, mas a Evel, de fato, nasceu em 2014. Mesmo sendo uma continuidade, a gente tem cliente da Evel que veio antes de 2014, que estava naquela base desde 2008. Claro. Mas a Evel nasceu mesmo como uma empresa nova. Mudou tudo, mudou marca, nome, posicionamento. Que legal. Cara. E aí veio bombando. Depois que a gente acerta, a gente costuma falar, você trabalha com agência, né, acertar o ICP, o produto, você começa a encaixar tudo certinho. Exatamente. Ali a gente viu que, acertou, vamos começar a focar aí. É o que a gente queria. A gente fez esse deal para apostar na Evel, né? E aí a gente foi crescendo assim, a gente praticamente começou a empresa do zero, né? Então, digamos, em 2014 o faturamento caiu, porque a gente vendeu, né? Vendeu o faturamento, a gente ficou com um pequeno faturamento dessa carteira, então é como se tivesse refeito, né, uma empresa do zero em 2014. Quando veio a pandemia, aí, primeiro mês, aquele, fechou tudo, explodiu o mundo, vai todo mundo quebrar. Primeiro, acho que 2 semanas a gente também ficou morrendo de medo, caramba, vai quebrar o mundo, a gente quebra junto.
E eu acho que em 2 semanas começou o pedido, upgrade, novo cliente e tudo mais. E é aquilo que você sabe, né? Todo mundo que é da área, no Brasil inteiro, as empresas de tecnologia, no mundo inteiro, as empresas explodiram de crescer. E a gente estava bem preparado, com um produto bem posicionado, a gente estava no momento certo também, que eu costumo falar, o mundo inteiro cresceu, mas quem soube crescer? Porque eu tenho N exemplos no nosso mercado ali que continuaram lá embaixo. Não cresceram assim, eu não conseguiram escalar. E a gente estava muito bem preparado. E o que aconteceu? A pandemia fez a gente crescer 300%. E aí tudo bem, era uma empresa menor ainda, mas 300% em 1 ano e meio, 2 anos, foi tipo um boom radical. E aí que eu acho que... seria planejar isso. Ninguém planeja, né? Vou crescer 300%, a não ser que quando é muito pequenininho. É normal, quem fatura, sei lá, 50 mil por mês consegue, né, fazer. A gente não era grande, mas também não era pequenininho, né? Aí cresceu 300% e foi aquele, caramba, e agora? Que geralmente todo mundo é empreendedor, né, tudo mais, o objetivo sempre é como vender mais, como fazer um marketing melhor, como escalar. A gente estava fazendo tudo isso 1000 vezes melhor do que a gente imaginava. Então, o problema que começou a surgir foi gestão. Porque se pegar de 98 até 2018, era eu e o Lucas como executivo, que a gente nem se considerava em executivo, né? A gente era empreendedor, empresário, qualquer coisa, a gente não falava, eu sou executivo de uma empresa. E a equipe era analistas, coordenador, tinha 1, 2 gerentes, que não tem nada a ver com o perfil que a gente tem hoje de gerente, era muito mais aquele gerente operacional mesmo, que estava ali olhando se o funcionário faltou ou não, escala, sabe? Que lá olhando mais operação. Bem o chão de fábrica. Bem o chão de fábrica. Olhar, tem que demitir, contratar, treinar. Não estava olhando, não era a gente chamava, vamos chamar os gerentes para falar de estratégia, crescimento, nada. Não ajudava a gente nisso daí, ajudava a gente na operação. Então, era eu e o Lucas, de 98 até 2019, para decidir investimento, marketing. A gente era o CFO, todos os C-level possível, era a gente, né? A gente não tinha executivos. Mas acho que todo empreendedor passa por isso. A gente passou. O nosso problema foi passar isso 300% muito rápido, porque qualquer empreendedor é isso, né? Começou, pegar 98, 99, 2000, eu era o suporte financeiro, o Lucas a gente era tudo, né? A gente tinha que inventar nomes, né? A gente tinha que inventar nomes para não ficar feio ali. Só tem esses 2 caras para tudo ali. Então, a história de empreendedor, todo mundo é assim. O problema do nosso é que foi muito rápido e foi em pouco tempo crescer muito. E aí, conversando com o mercado, assim, eu sempre tive... Lá atrás eu fundei a Abra Host, virou a Abra Cloud, que foi a associação do nosso mercado. Então, conhecia o presidente local, o presidente do UOL, tinha o mercado inteiro. Eu sempre fui muito próximo, assim, apesar de concorrente, sempre fui muito amigo deles, de conversar e tal, de ter trocas, novo, né? De ter trocas. Eu sempre conversei muito com eles. E aí, quando eu comecei a falar isso no mercado, e falar, Vicente, você mesmo já deu a resposta aqui nesse bate-papo. Você sabe que tem que contratar executivos. E foi aí que a gente tomou a decisão de, não tem como mais ficar só eu e você, eu e o Lucas para tudo, né? Vamos contratar executivos. E aí a gente contratou o Sérgio, foi o nosso primeiro C-level, ele entrou como CFO. Legal. Era o que a gente mais precisava naquele momento, porque a gente não precisava ainda de um diretor de vendas, nada. A vendas estava explodindo de vender. A gente precisava que ajudasse a gente na operação, que cresceu muito, né? Né? A gente é uma empresa de CAPEX intensivo, né? Compra muito equipamento. Então tem que ter, eu fazia esse relacionamento com o banco, com tudo, mas precisava de uma coisa mais profissional mesmo. Eu nunca fui executivo de outra empresa, eu costumo falar isso, que é um ponto contra meu e do Lucas, que a gente montou a empresa cedo, nunca teve outra experiência em outras empresas. Então, beleza, você fez faculdade de MBA, a própria empresa é uma escola, né? Sem dúvida. Mas a gente não teve experiência, não está numa grande empresa, né? Então, os executivos trazem isso muito para a gente. E aí, depois a gente entrou o Bermejo como CRO, aí tem diretores de operações, diretor de tecnologia, e os diretores contratam gerentes e tal. Então, a gente começou a profissionalizar, trazer pessoas de mercado, que foi quando a gente tomou essa decisão, a primeira coisa que a gente pensou, vai contratar um diretor C-level, tem que ser um cara caro, não porque a gente queria esbanjar, mas porque é para dar o tiro certo, né? Que não vamos pegar. Pode errar, né? Não vamos pegar alguém que errar custa muito caro. A gente já errou muito pegar alguém dentro de casa, tem que dar oportunidade aqui e dar um passo maior do que a perna e acabar que a gente pede aquele funcionário que era muito bom, que foi colocar o cara para diretor e estragou completamente. Não tinha, né? E aí a gente montou o time, assim, redondo. Hoje está com mais de 100 pessoas na empresa. Mais de 100 pessoas. E aí começou a crescer desse jeito que você comentou no início. A gente vinha de um crescimento muito bom, 40%, 50%, não tem como reclamar. E agora a gente está falando que esse ano, do jeito que as coisas estão indo, né, já foi meio ano, a gente já tem os números, tudo, a gente deve crescer em torno de 90%, então é muito grande.
já está chegando nos 100 milhões de faturamento, então é um marco, assim, dá para falar que hoje a gente está no melhor momento da história da empresa, tanto em termos de crescimento quanto em gestão, porque eu acho que, tipo, se você crescer sem a base, ele desmorona tudo uma hora, né? Castelo de cartas, como eu falo, fica muito frágil, né? Muito, e a gente já passou por isso, todo empreendedor já passou por isso, né? Então sabe como é que é, você faz assim, você não estruturar, começa a degringolar tudo, ainda mais na hora de tecnologia, né? Você dá um errinho assim, a gente, em data center e nuvem, né? Qualquer erro a gente derruba um monte de servidor. E hoje em dia, derrubar servidor, a gente está falando de hospital, de RP, de tudo assim. Tem milhares de negócios, empresas e pessoas, e milhões de pessoas que dependem, né? A gente ouve assim, e toda empresa dá pau, não adianta. A gente pega a Amazon, toda hora dá pau, toda empresa de tecnologia dá problema, faz parte. E a gente vê essa história quando acontece. Deu um pau no servidor X, numa parte da operação. Cara, tenho 100 caminhões na rua que está parado, porque não tem um rastreador, tem um sistema. Né? Hoje em dia é tudo online, né? A gente costuma falar, é por isso que um dos motivos de crescer tudo é conectado. Então, dá um pau, o caminhoneiro, o tablet dele para de funcionar, ele não sabe qual o próximo destino, não consegue finalizar a entrega. Então, a gente vê como o nosso mercado hoje é crítico. É base, né, para a economia, né? É base, a gente fala, depois a gente conversa mais. Isso que eu tô falando muito já, né? Não, mas você já está contando excelente a história. A gente está nesse nível, assim. Não, parabéns pela história, mas olhando de fora, Vicente, eu vim do mercado de tecnologia, me formei na área de tecnologia, mas olhando de fora, eu tenho a percepção que o negócio de vocês é um negócio assim, muito commodity. Você tem muitas empresas de infraestrutura, que você citou nomes de empresas gigantescas, globais, líderes. E dado esse cenário, eu queria que você corroborasse comigo ou não, essa questão de um mercado commodity, né? Ou seja, de infraestrutura, de hospedagem, de cloud. O que vocês fazem de tão diferente? Né? No mercado que você tem muitos provedores, muitos players, né, oferecendo soluções, por que vocês se destacam? Onde está o segredo, cara? Ou onde estão assim, escondidos os segredos do negócio? Cara? Eu acho bem legal essa pergunta, porque a gente ouve muito, principalmente quando a gente está em reunião com investidores, que não é nosso investidor ainda, tem essa percepção. Eu acredito que na nossa área que a gente está especificamente, a gente não é commodity. Eu vou até explicar melhor. Me conta que eu quero saber. A gente tem muita essa percepção quando eu estou falando com todo mundo, né? Parece ser commodity e parece ter muitas empresas também, mas não é tanto assim. Porque hoje o mercado de tecnologia é muito grande. Até quando se fala de hospedagem, também existem N nichos. Tem o data center, que constrói, né, o espaço físico e aluga para os outros, só como colocation. Tem o provedor de banda, de banda, de conectividade, que faz só a conectividade, fibra ótica e tudo mais. Tem quem só aluga hardware e tem a gente faz junta todos esses pedaços e cria um produto. E aí que eu acho que a gente não é commodity. Quem seria commodity? O data center, data center é data center. O cara pega um galpão, tem um certificado Tier 3, então gerador, tudo mais. Hoje a gente tem grandes data centers, gigantescos, como Equinix, Ascent, vocês não têm investindo bilhões. A gente não entra. O nosso data center está dentro esses caras são os nossos fornecedores. A gente pega só o metro quadrado, para explicar melhor, assim, é um pouco complicado quem é de fora às vezes entender, porque o nosso mercado é muito complexo, assim. O data center... É muito técnico, né? Existe o que é o data center? Tem o data center que cuida da facility, tem a gente do data center que cuida da operação. Então, é meio assim, quem é de fora, caramba, mas não é tudo a mesma coisa? A coisa mais comum a gente está conversando é alguém confundir a gente como concorrente da Equinix, da Ascent. Claro. Falou, esses caras, eles pegam terrenos gigantescos, constroem, sei lá, 500 milhões de reais e aluga para empresas que nem a gente. A gente é cliente deles. Por exemplo, AWS, Google, Microsoft, eles alugam que nem a gente. Lá nos Estados Unidos tem um outro deles. Mas o foco deles, o cara tá em 80 países, aí vai ficar fazendo... Ele não vai construir. E também, eu costumo falar, perguntam isso pra gente também, vocês já são grandes, por que vocês não constroem o próprio data center de vocês? Aí eu falo, data center não é empresa de tecnologia. Claro, não é o nosso negócio. Data center é o quê? Tanto que eu falo com o presidente das empresas, falo, a gente constrói commodity não é, construção, facility. A gente pega um terreno, constrói tijolo, pega gerador e tudo mais, constrói e está ali, e vende para vocês. Por que eu falo que não é uma empresa de tecnologia? Porque é construção e facility. Aí tem que me entregar o quê? Energia elétrica, ar-condicionado. Se você for dentro do data center lá, vou lá na X visitar, tô falando com, sei lá, com o Guerreiro, com o Felipe, os diretores lá. Você vai olhar, claro, esse pessoal de vendas tem o Vendas Smart que nem qualquer empresa. Agora, você entra no data center, é eletricista, a galera mexe com ar-condicionado, não tem refrigeração,
É o cara que, outro business, que né? Quase pega parafuso, aí você vai montar rack. Então, isso não é uma empresa de tecnologia. Aí tem a parte de fibra, que tem as operadoras, tem as grandes e tem as pequenas. Também é commodity. Eu quero contratar 1 GB de internet. 1 GB de internet na Telefônica, na Embratel. Aí isso é commodity. Então, o cara não tem nada ali. A gente pega o quê? O espaço, no data center, a gente pega só o que a gente costuma falar chão e banda, que é energia elétrica e nem banda, mas a gente pega tanto. Tem também um ponto, mas a gente pega energia elétrica e refrigeração. Tudo ali dentro é nosso, tudo. Então, os equipamentos são nossos. Você subloca um espaço? Isso, lá? a gente fala colocation, que a gente pega... Hoje em dia, também que a gente pega uma sala, sei lá, com 40 racks, é toda nossa ali. Só Evel? Só Evel. Algumas são compartilhadas, assim, a Amazon tá de um lado, tá, mas legal. tem fileiras, assim, exclusivas. Algumas são salas mesmo fechadas. E aí lá a gente pega esse monte de serviço, pega a fibra, pega o data center, e os equipamentos são inteiros nossos, e aí a gente aluga. E aí chega um outro ponto de dúvida também, que às vezes o investidor, que não é muito técnico, pergunta, então vocês são uma empresa de RAS, que é o Hardware as a Service. Não, também não. Que o Hardware as a Service é literalmente alugar um notebook para você, que tem muita empresa que está bombando, não tem nada a ver com o que a gente faz, tá? Que é literalmente você quer alugar um notebook, você tem, sei lá, 50 funcionários, quero alugar, não quero comprar notebook, é caro, não quero saber disso daí. Você aluga, tem um monte de empresa bombando. Isso é o Hardware as a Service, eu te dou aquilo ali e acabou. E quero trocar. Então não tem serviço agregado praticamente, literalmente um servidor, né, um hardware como serviço. No nosso caso, a gente tem essa parte de aluguel, só que a gente entrega para o cliente tudo pronto. Então, a gente entrega o servidor com a conectividade, com a segurança, com, por exemplo, Windows, com o banco de dados. Então, tem muita coisa agregada ali. Entendi. Então, é por isso que não é tudo igual e não é commodity, né? Porque commodity, eu sempre tenho na cabeça, petróleo. Petróleo é petróleo, né? Nem pode ser comprando Brasil, Rússia, Estados Unidos, é aquilo. Então, é uma commodity que até o preço é internacional, né? Ali seguido. Então, o nosso tem esse ponto crítico, assim. É por isso que você se diferencia no mercado. Isso. Então. Aí quando você fala assim, qual é o segredo que está crescendo? Que também eu falei lá no início, né? O pessoal olha pra gente e vê, vocês trabalham com nuvem e data center. Quando fala nuvem, já vem AWS, Google Cloud, vem o Microsoft Azure, que são os caras literalmente os maiores do mundo, que dominam, que fatura dezenas de bilhões de dólares. E fala, você concorre com esses caras? Concorre, mas não tanto assim. Porque a gente costuma falar, a gente não é nuvem pública, a gente nem fala que a gente é nuvem pública, a gente fala mais, a gente é uma empresa de infraestrutura como serviço, que é muito mais focada em nuvem privada. Porque a nuvem pública é aquele, o cara vai lá, coloca o cartão de crédito, ativa, desativa, liga autoscale, nem fala com ninguém, não tem atendimento, tem cliente que paga pouco, tem cliente que paga muito, é tudo self-service, você não sabe, não tem previsibilidade, porque, tipo, imagina você com uma agência que você quer ter um projeto X, você coloca o cartão de crédito, quem cuida do seu desenvolvedor, sei lá, você só vê a conta no final do mês. Exato, eu vejo só a conta. E acontece aqui na rua. Eu só vejo a conta, preciso de servidor X. Isso não acontece com você, acontece com o mundo inteiro. Então, os executivos, quando começa a falar um negócio grande, fala, caramba, um dia vem $1.000, eu estou colocando baixo, muito maior, vamos falar assim, um dia vem $30.000, o outro vem 50, e no outro mês vem 35. E para as empresas que querem ter previsibilidade, não consegue. E o produto é todo diferente, né? Autoscale, você vai lá, o nosso já é um projeto, não é um cara vai no site e coloca cartão de crédito. Não. A empresa vem com um projeto, eu tenho aqui isso. Tem um serviço ali que você agrega. A gente monta personalizado, entende qual é a dor do cliente, que é muito comum o cliente ter a dor, tipo, sei lá, estou na AWS, estou usando a AWS porque o pessoal paga muito. Estou pagando 50, 100 mil por mês, eu queria pagar menos, porque está impossível pagar, porque não emite nota fiscal no Brasil, é cobrado pelos Estados Unidos, aí tem imposto, tem o dólar, porque é tudo em dólar, então tem vários pontos ali, além do produto em si, que é a nuvem pública. Quando o cliente vem para a gente fecha um projeto personalizado que vai atender exatamente o que ele precisa e vai custar muito menos. E a gente planeja aquilo ali, vai ser um contrato de 24, 26 meses, aquele valor é fixo todo mês, a cada 12 meses tem o IGPM, o IPCA, então é um negócio super previsível e que a infra funciona. Eu não estou falando que, então o AWS não é bom, não, ele é muito bom. A nuvem pública, que é outro ponto também que pega muito. Falar, a nuvem pública é seu concorrente. A nuvem pública é complementar. Que nunca que o pessoal acha, vai ter nuvem pública e nuvem privada e os dois brigam e se matam. E não é. Tem aplicação que é muito boa na nuvem privada e é muito boa na nuvem pública. O grande exemplo que a gente dá é e-commerce. E-commerce tem que estar na nuvem pública. Vai colocar o e-commerce na nuvem privada, vai dar merda. Porque o e-commerce faz uma campanha Black Friday e tem que subir aquilo ali. A demanda dele é 1.000, no outro dia tem que ir para 50 mil, no outro dia volta de novo. Então, usa o autoscale, usa aquele monte de ferramenta, é uma maravilha.
Só que tem um monte de outras coisas dentro do e-commerce, os sistemas de back-end, a parte de ERP e tudo mais, que aquilo é estático, digamos assim, não sobe e desce. Mas, pois está estruturado, modular, aquilo tudo pode estar na nuvem privada. Então, a gente costuma falar que é nuvem híbrida, né? O cliente coloca na nuvem pública o que ele quer, que precisa estar lá, e coloca na nuvem privada o que precisa estar lá, e aí tem o melhor dos dois mundos, né? Ele não paga muito, porque a nuvem pública é muito cara, assim, é absurdo, porque ele tem esse monte de tecnologia, funcionalidade, é um outro tipo de público, né? E o nosso é mais estável em termos previsível em termos de preço. A infraestrutura também é muito bom, que a gente pega, tem 5 servidores só para você e tudo mais. Então, e para o mercado e para o cliente é ótimo, né? Essa previsibilidade. Não, muito. Principalmente o mercado brasileiro. A gente quer negociar até a cláusula que vai ter o reajuste a cada 12 meses. Né? Exato. Então, eu acho que a gente tem... Eu acho que por que a gente está crescendo assim? É até muito difícil explicar. Eu acho que a gente chegou... Primeiro, a gente é uma empresa de CAPEX intensivo, então a gente compra muito equipamento. O tamanho que a gente está hoje, a gente compra muito, é padrão de mercado. Quem compra muito tem preço melhor. Então, hoje o tamanho que a gente compra tanto que acaba tendo os preços bem melhores do que alguns concorrentes. E aí, preço influencia a tomada de decisão do cliente. Claro, a qualidade, tem que falar, a qualidade é obrigação de todo mundo. Quem contrata um data center, uma nuvem privada que cai, acabou. Então, é obrigação minha, dos concorrentes, de qualquer um oferecer qualidade. Então, o cliente quer proximidade, quer qualidade, quer preço. Preço não adianta, né? Quem compra muito acaba tendo o preço melhor. E a gente tem expertise de 20 e poucos anos de mercado, né? Qual processador é melhor para aquele caso? Qual SSD é melhor? Então, é um conjunto de peças, né? O servidor não é só um negócio que eu encaixo ali. Qual é a placa-mãe? Agora com AI, por exemplo, eu quero a placa da NVIDIA aqui, qual que é melhor? E a gente dá toda essa consultoria para o cliente, né? Que é muito comum o cliente não saber nada. E tem a dor. Não é a área dele, ele tem que entender. Aí ele contrata a gente justamente, esses caras entendem. São referências, conhecem bem. E hoje você atende qualquer perfil, tipo de cliente? Você atende o Brasil todo ou você está mais focado em alguma região específica ou perfis de clientes específicos? A gente atende o Brasil inteiro. Tem o nosso ICP, né, que a gente fala, hoje em dia o nosso... O que é o ICP? O nosso ICP hoje, o perfil ideal de cliente, o perfil ideal de cliente é a empresa de tecnologia que usa a gente como insumo. Não que só seja isso, é que hoje virou o nosso core, esse perfil de cliente, mas qualquer um. Outback é nosso cliente, Outback é restaurante, né? Enel é nosso cliente, Energia, Viva é nosso cliente. Então, tem vários assim, tem marcas boas, assim, mas imagina, sei lá, a Vivo tem um sistema lá dentro que ele faz gravações de uma parte da URA, de um terceirizado que liga... Então, entendi, ele usa pontualmente a solução. Aí tem lá, sei lá, 4 servidores que está gravando... Não é que toda a infraestrutura está com você, pega parte. A Vivo tem até data center próprio, né? Entendi. Então eles contrataram a gente, o que a Vivo quer contratar a gente? O cara tem data center próprio. Mas é uma empresa tão gigantesca que tem um terceirizado que cuida, que vai lá, então a Vivo paga a conta, alguém toma conta. Mas no fundo, o quê? Poucos servidores fazendo gravação de backup da central de atendimento, do saque deles. Entendi. Aí, por que o cliente X, que às vezes você nunca ouviu falar, paga 100 mil por mês? E tem uma empresa de chatbot, por exemplo, que chatbot está bombando absurdo, e a gente é o core dele ali. Ou se a gente cair, para Então, esse cliente, além de consumir muito, a gente ser o maior parceiro dele e não para de contratar, porque está crescendo. Lógico. Então, a gente tem um perfil de cliente também que compra muito. Isso é super positivo. Porque o nosso cliente chega lá, começa pagando 5 mil por mês, quando você vê daqui a 24 meses, ele está pagando 30, 40 mil. Claro, quem está crescendo. E o mercado de tecnologia está crescendo como um todo. Então, se eu falar um nome X, você não vai nunca ter ouvido falar, não, esse cara me paga 100 mil por mês. E a Vivo paga isso aqui. Então, são os clientes, claro, que é chave quando você fala de marketing. Legal, né? Porque você tem, assim, é bastante flexível e tem uma elasticidade no preço de atender desde o cliente que paga pouco até o cliente que paga muito, né? Isso, exatamente. Né? Então, se a gente fala, tem o perfil ideal, que a gente foca, são empresas de tecnologia que usam a gente como insumo, mas qualquer um pode ser nosso cliente. A gente não barra, por exemplo, chegar alguém, eu tenho um restaurante, estou precisando de servidor. Não, você não é o nosso perfil. A gente atende, né? Claro, também o cliente. Não, e olha, depois no café, eu vou te pagar um café. Porque a gente está com uma solução de bot aqui muito legal, integrada ao HubSpot, e a gente tem contratado infraestrutura, né, para essa solução. E eu acho que, pode ser um potencial para você. Com certeza. Não, mas tem que ser um preço. São os pequenininhos, são os pequenininhos, mas legal, bom saber. E a gente estava conversando ali também, né, Vicente, dessa sua trajetória, né, de construção do negócio e, assim, sem nenhum investidor, né? Até agora, imaginei isso, né? 100% capital. Agora entrou mais pouquinho. Ali, eu posso comentar. Tá.
E esse desafio de profissionalização, né? E o desafio pessoal seu, né? E do Lucas, imagino, de, poxa, de ter um time agora de diretores, de C-level, de deixar fazer as coisas operacionais. Né? A gente estava conversando. Então, fala um pouquinho sobre esse desafio de transformação e crescimento do negócio, né? E de profissionalização, né? Eu acho que isso foi um ponto super positivo. Eu acho que é um dos grandes motivos que fez a gente dar esse boom gigante, aproveitar esse momento, né? Porque eu vejo o nosso mercado tem muita história assim igual a nossa. Tanto que a gente começou, tem alguns concorrentes que são amigos, outros que já não são mais tão próximos assim, mas que a gente começou lá, todo mundo, não todo mundo, mas uma boa parte do nosso mercado começou lá adolescente, dentro de casa, fazendo hospedagem de sites, e aí foi crescendo. E a gente, conhece o mercado inteiro, né, tô há muito tempo aí, e eu vejo aquelas empresas que continuam pequenas, outras que cresceram, mas não cresceram tanto como a gente, e eu costumo falar bastante com eles, né, quem é mais próximo, assim. Então eu acho que o ponto, posso até citar o nome, que é bem próximo, o Gustavo Morgado, tá super próximo com a gente, assim. Eu sempre tava falando com ele ontem, e começou com a gente, eu acho, lá 99, por aí, ele aqui de São Paulo, e ele é nosso, além de ser amigo, assim, pode conversar bastante, ele é fã nosso, que ele falou, cara, Vicente, a gente começou junto, praticamente, hoje vocês são gigantes, e eu ainda sou aqui, eu, o meu sócio e o irmão dele é o suporte técnico, e ele vê a gente como muita referência, caramba, o que vocês fizeram e tudo mais. Eu acho que é isso, tipo, quando a empresa bombou, a gente soube sair, não tirar a mão da massa, mas contratar executivo, que eu costumo falar, contratar pessoas melhores do que a gente, não ter ego de eu quero ser o bambambam da empresa, eu quero isso. Então, a gente fez uma contratação de pessoas muito assim eficientes, pessoas de mercado, assim, foi caro, claro, eu fazia essa piada sempre quando a gente está em reunião com investidores, que fala, depois que a gente contratou C-Level, mais C-Level, nosso EBITDA até caiu, porque é muito caro, né? Eu sempre faço essa piada ali, porque quando você é pequenininho, você tem um perfil de funcionário, quando você cresce, você quer com os melhores, então é outro perfil de salário, outro perfil de benefício, de tudo, assim, eu sempre faço a piada do convênio médico. Quando você é pequenininho, você fala, tem um convênio médico, todo mundo, você contrata, ninguém nem pergunta qual o convênio. Exato. Quando você está grande, fala, não, é Bradesco, é Itaú, é Porto Seguro, depende do perfil funcionário, não, mas tem Sírio-Libanês e Einstein, porque se não tiver Sírio-Libanês e Einstein, você não contrata o executivo, então muda tudo, né? Então eu acho que saber escalar e delegar e passar, tirar a mão da massa, eu acho que até é um dos pontos assim, mais relevantes. E aí eu falei, caramba, aí começaram, gente, agora você é mais executivo. O Lucas também, o Lucas sempre foi muito técnico, né? A gente separou muito isso daí. E o Lucas também está começando a sair de tudo isso daí. E eles falaram, agora você e o Lucas tem que começar agora a ser um executivo mesmo. Você falou que nunca trabalhou em outra empresa, você tem que ser um executivo. E o executivo não está cuidando da Vivo, não está olhando o RH, não está pagando conta, vendo reclamação de cliente, como resolver. O executivo está viajando para fora do Brasil, olhar o que tem de tecnologia nova, as empresas, exatamente, o que está lá, os outros empresários do resto do mundo. Então, eu falei, você tem que fazer agora mais viagem, mais almoço, conversar com os executivos. Eu comecei a ter uns 2 anos, assim, mas aos poucos. Por exemplo, eu tenho ido bastante evento na Europa, e já fiz uma amiga, eu acho que eu faço amigo muito rápido, né? Já tenho um grupo dos amigos assim, da nossa área, da área de infraestrutura como serviço e hosting do mundo inteiro, e a gente se encontra 2, 3 vezes por ano. A gente foi para a Alemanha, depois foi para Londres, a gente foi para os Estados Unidos e vai para network mesmo. Tem um evento ali que a gente vai, mas o objetivo do evento é muito mais os executivos saírem juntos. Então, a gente vai literalmente para falar, conversar, beber, vai para balada, é um network, assim, tipo de... Mas é uma fase da maturidade do negócio. Não, eu acho, assim, você falou, né? É a maturidade do negócio, mas não sei se eu fui muito apegado, sabe, às coisas, e eu me sinto meio mal, assim. E quando a gente sempre é apegado, tá 20 e poucos, que eu até comentei, né? Eu não quero ir pra academia meio-dia, eu não quero, marca uma coisa 2 da tarde. Aí eu quero estar lá. Então, eu acho que, pra mim, pelo menos, assim, tá sendo difícil em prática, de estar, agora você olha muito mais relatórios. Você quer saber do RH? Quer saber como foi o HubSpot do mês? Você espera fechar o mês que eu te apresento o relatório. Eu tenho que esperar o mês inteiro. Eu falo, não, quer o acesso ao HubSpot? Você ir mexendo ali, eu te dou. O pessoal vai tirar o acesso. Pois é. Tira o de mim para ele fazer besteira ali. Aí quer financeira, não espera ter o fechamento do book. Agora é tudo mais profissional, né? Tem que pegar o RP, com o analista vai fazer um book, vai apresentar para o CFO vai validar para passar. Então,
É muito legal que a empresa está ficando muito profissional, mas assim, eu que estava no dia a dia mexendo, dando pitaco em tudo, você tem que aprender a dar menos pitaco e deixar os executivos tocarem. Né? Exato, que legal. História bacana, hein, cara? Parabéns. Legal. Parabéns Obrigado. pela história. A forma de como você conta, né? A trajetória, enfim, todo esse repertório, assim, a gente vê que é uma maneira, assim, muito calorosa, muito apaixonante, né? Do negócio, né? Acho que isso também é parte do sucesso, né? Acho que todo empreendedor que não é apaixonado pelo negócio dificilmente chega onde você chegou, né? E constrói essa carreira. Então, a forma de como você fala, com essa empolgação, com essa energia, cara, é muito legal. Contagia bastante. Parabéns. Não, obrigado. Você gosta mesmo de estar ali, né? Trabalhando. Muito, cara. Eu também tenho um pouco do seu DNA. Assim, eu gosto de estar muito no dia a dia e trabalhar 12 horas por dia. Faz parte, né, cara? Mas, cara, a gente está chegando já próximo aqui ao final da nossa conversa e queria deixar as portas abertas para você voltar em breve. Não pode deixar, né? Se deixar, eu fico falando por 3 horas aqui. Sobre o seu negócio, enfim, contar mais aí sobre o crescimento, sobre as oportunidades que você vê no mercado, mas queria já te agradecer muito, muito pela presença, pela ótima história. Parabéns mais uma vez. Parabéns ao Lucas também, né, pela história de sucesso. Mas antes de fechar, eu queria te fazer uma pergunta. E olhando no retrovisor e pensando, Vicente, o que você faria diferente? Me dá um item que você faria diferente olhando no retrovisor, cara. Essa é pegadinha. Essa é pegadinha. Cara, uma coisa. Você pensa em tantas coisas assim, mas eu acho que a parte de profissionalizar a empresa antes. Eu acho que. Porque depois que a gente viu o que aconteceu, fala, cara, por que eu não fiz isso em 2014 já? Eu acho que você trazer executivos de mercado, assim, é uma outra visão completamente. Você traz um profissionalismo muito grande para a empresa, só que você tem que deixar o seu ego de lado, porque você traz executivos, você tem que saber, eu quero trazer um cara que vai falar o que eu tenho que fazer, porque é muito comum, às vezes, o empreendedor quer centralizar tudo nele e quer decidir tudo. Ele traz executivo, mas continua decidindo. Mas ele quer mandar em tudo. Então, a gente sempre teve essa cabeça de, vamos contratar o executivo para ele ensinar a gente. Vou ter um CFO, para ele ser o CFO, não é para eu ensinar o que ele tem que fazer ali. Eu posso dar um pitaco ou outro, então... Uma decisão, mas ele... Pois é, o caso do Bermejo, que entrou agora mais recente, tem 1 ano e pouco, ele é o nosso CRO, né, cuida da área de vendas e marketing. Se você parar a pensar, você trouxe um cara, a empresa já estava bombando absurdo, para que você trouxe por que você trocou o diretor, para que você... Quem é de fora às vezes pergunta, você está decolando para que o time está ganhando, porque você está mexendo. Vai trocar o técnico. Vai trocar, pois é muito comum a gente ouvir isso. E, o Bermejo é um cara que tem mais de 20 anos de mercado, já foi diretor da Equinix, da Mandic, o cara que a gente fala, o Bermejo, o mercado inteiro conhece ele, ele já foi chefe dos diretores lá que estão hoje na Equinix, na Ascens e tudo mais, então, o pessoal conhece muito forte ele, e a gente chegou com o Bermejo, eu quero que você estruture tudo aqui. Então, às vezes o empreendedor não quer, tá tudo certo, por que eu vou contratar esse cara? Às vezes nem contrataria, né? E a gente deixou a liberdade, claro, a gente sempre olhando, mas quase uma carta branca para reestruturar tudo ali. A gente tá bombando, mas isso aqui a gente nem sabe por quê. Isso aqui, não sei o que, a gente costumava fazer essa piada do funil ali, que tinha um monte de fonte de lead ali, tinha uma caixa preta, que a gente brinca em caixa preta, que a gente não sabia o que acontecia lá dentro, mas bombava de vender. Então, assim, você olhar quem é de fora, tá bombando de vender, o marketing deles é top. Não, legal, realmente. Mas por que tá bombando? Qual é o nosso ICP? Qual funil tá melhor? A gente não tinha muita informação, era uma caixa preta. E aí a gente trouxe um executivo para estrutura isso aqui e tal, e mudou tudo. E eu acho que é isso, você conseguir dar liberdade para os executivos. Eu acho que eu falei isso antes, mas eu sei, é muito caro. A gente já pensou fazer isso lá atrás e sempre que eu conversava, que eu olhava o salário de um executivo, você dava um passo. E eu olhava e falei, não, nem eu ganho isso aqui, será? E não é só o salário, né? Vem benefícios, bônus, carro, melhor convênio de todos. Isso está no curso, né? Então, assim, é muito caro, realmente. Eu não vou falar, não, é só querer. Não é. A gente sabe que, principalmente se você pegar executivo de mercado que tem 20 anos, que o cara trabalha numa multinacional, esse é o problema. O executivo nunca está livre ali. Esse é o problema. Você quer entrar no C-Level, você nunca vai achar um C-Level desempregado, procurando emprego, abrindo vaga no LinkedIn. É um cara de mercado que você vai escolher a dedo e esse cara vai ter um puta emprego já. Então como é que você tira ele de lá? O cara tá na Equinix, maior empresa de data center do mundo. Como é que você tira um cara que tá lá dentro? Aí
bom salário, bom benefício, Negociação, stock options também, uma visão né? de projeto, né? Exatamente. Então tem todo um plano, não é só dinheiro também Claro, ali. Tem que, claro. se der dinheiro, mas não der liberdade, não der budget também para Pura, montar né? time, não adianta de Não nada. Que Mas eu acho que isso eu faria legal. antes. Então, esse é um aprendizado diferente, ou seja, se você pudesse voltar, você certamente teria profissionalizado, né, ou contratado esses executivos um pouco mais cedo, né? Isso, eu acho que isso é um dos... É difícil essa pergunta, Legal. né? Mas Difícil, eu acho difícil, que mas é legal. esse é um legal. dos pontos. E não é todo mundo que faz, né? Uma boa Eu reflexão conheço, em cima como eu disso. conheço o mercado inteiro, eu sei. Geralmente você deixa para no limite. Né? Eu acho que hoje, chutando aqui, mais 90% do nosso mercado de concorrência tá igualzinho, assim. É o fundador que está lá até hoje tocando tudo, não tem executivo de mercado. Não, limite. Você olha assim, tipo, pô, quem que é o diretor de vendas lá? Ah, o cara que tá 20 anos, nada contra, né? Lógico, claro, mas é tipo, às vezes, tá ali porque tá 20 anos, entendeu? Tipo, exato. será que o cara é bom, não é? 15, 20%. Pois é, e tá gostando, igual tá crescendo tá ali. bem, né? Nada errado, então eu acho que cada um tem uma cabeça também, né? Eu não vou nem criticar ali. Exato. O próprio Gustavo, que é de exemplo, ele é super feliz ali porque ele tá, pô, não, eu não sei lá, eu nem sei se eu conseguiria. Né? Tal. Ele tá ali, ele ganha bem, tem 2 funcionários ali. Saudável, vai tá lá, então eu acho que vai de cada um também, né? A gente é mais agressivo, assim, quer crescer. Muito bom, cara. Bom, legal. mais uma vez, Boa obrigado conversa. pela sua presença aqui com a gente. E quem quiser saber mais da sua história, quem quiser saber mais sobre a Evel, contratar vocês, saber quanto custa, quais são os canais, como é que te acha, manda mensagem, vai no site, manda WhatsApp. Cara, você é um minutinho aí de já. É só ir no site, né, evel.com.br, meu LinkedIn também, Vicente Neto, eu tô sempre lá, respondo todo mundo, comenta. Na verdade, eu não respondo todo mundo, não dá mais não. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas, pô, é só mandar mensagem ali. O site também tem tudo. Chega no site hoje em dia, né? Já tem os formulários do HubSpot, tem atendimento online, 0 Você sai do site, fecha, vai na banner no Instagram, banner no LinkedIn, o remarketing, né? Mas pode falar direto comigo, pode falar lá no site também. Vai ser um prazer. Né? Que legal, cara. Boa. Cara, obrigado mais uma vez. E, bom, convite, já deixa aqui o convite para a nossa próxima conversa. Não, valeu, eu que agradeço, Tesório, obrigado a todo mundo que assiste também aí, e estou disponível para conversar comigo mesmo, né? Estou sempre aqui. Legal. Valeu. Boa, gente, essa foi a minha conversa com o Vicente Neto, apaixonado, empreendedor apaixonado, um líder realmente diferenciado, né? Inspirador, então eu adorei a minha conversa com ele. Espero que você tenha gostado, deixa seu feedback, deixa seu comentário. Siga o nosso canal, curta os nossos vídeos, pega o link dessa nossa conversa, manda para os seus amigos do WhatsApp, ou seja, uma conversa riquíssima. E se você quiser saber mais também sobre a Evel, entra no site, dá uma consultada lá que os caras são fera. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardem que vem muita novidade por aí. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Tesório. Obrigado. Valeu, pessoal.